Boa noite a todos. Seguimos aqui mais uma vez o nosso estudo do livro Boa Nova, uma psicografia do Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Estamos no 16º capítulo, Testemunho de Tomé. Tomé, um discípulo de Jesus, com algumas características de descrença, um pouco incrédulo. Ele é bastante conhecido na Bíblia, algumas passagens, existem algumas frases, algumas passagens que remetem a Tomé, a vida de Tomé. E essas frases, uma delas é: você tem que ver para crer. E Jesus trata de Tomé, explica para Tomé que os nossos olhos, ele precisa estar voltado para o nosso coração, para os nossos sentimentos, e não por algo milagroso, pelos milagres. No Antigo Testamento, os profetas a gente os reconhecia através dos milagres. E Jesus aqui, ele fala que não só os milagres, nós precisamos ser reconhecidos pelos nossos atos, pela nossa bondade, pela nossa benevolência com os outros, com a caridade. Esse sim é o nosso contato com Deus, a nossa chave misteriosa para estar com Deus, e não aqueles testemunhos de milagres, de acontecimentos que deixam todo mundo boquiabertos. Tomé, ele gostava bastante também de divulgar Jesus, de falar das bem-aventuranças, e ele sempre estava no meio das pessoas, contando as passagens de Jesus, e vivia insistindo com o mestre para que ele fizesse alguma coisa, principalmente para aqueles homens, para os fariseus, os homens das leis, os doutores das leis, porque se eles vissem os milagres de Jesus, certamente a divulgação seria maior, porque eles tinham um poder, um status muito maior, eles poderiam liderar, eles poderiam influenciar mais pessoas e poderiam divulgar a Boa Nova. Então narra aqui Humberto de Campos, essa passagem está em Marcos, começa lá em Marcos, e Humberto de Campos traz os detalhes dessa situação. Conta a narrativa de Marcos que, voltando Jesus de uma das suas excursões, se encaminhou para o território de Dalmanuta, onde vários fariseus se puseram a discutir com ele para experimentar. Os fariseus, então, sempre colocavam Jesus na parede. Eles sempre queriam pegar Jesus e fazer alguma ação, fazer algum jeito de que Jesus caísse em contradição. Aí eles pediam que Jesus sempre mostrasse os seus milagres. Não bastava que eles vissem que Jesus curava, que Jesus recuperava os leprosos, que Jesus fazia todos aqueles milagres do corpo. Aquilo não era o suficiente, eles queriam mais. Eles queriam sinais diferentes, um sinal no céu, um sinal na água, um sinal na terra, algo milagroso, algo que os deixasse maravilhados com a situação. E Jesus, então, ele fala assim: mas por que pede essa geração um sinal do céu? E Jesus ficava bastante chateado com essa situação, porque eles não conseguiam ver, eles não conseguiam sentir através de Jesus as ações de Deus. Eles não conseguiam perceber que para estar aqui nesse mundo, tudo que quando nós chegamos aqui, já estava pronto, a natureza, a água,
a terra que a gente planta, o nosso corpo que nos foi emprestado, tudo aqui já estava disposto, já veio de Deus para nós. E isso não bastava. E Tomé, ele era muito insistente. Ele insistia com Jesus porque ele achava que, estando junto com esses homens, com os fariseus, que tinham uma grande influência, estando junto com os doutores da lei, eles iam ajudar até a custear essas viagens, essas idas para arrumar mais gente, ter condições melhores para essa divulgação da Boa Nova. Mas, na verdade, eles queriam apenas que Jesus fizesse os efeitos, mostrasse ali os efeitos. E então Tomé, ele insistia, ele pedia, mas Jesus, eles já estão ali, os homens já vieram, a gente podia ir ali, fazia qualquer coisinha e bastaria, eles acreditavam. Jesus, então, ele fez uma pergunta muito séria, muito curta, e perguntou assim para Tomé: que desejam de mim? O que eles querem de mim, Tomé? Aí Tomé ficou sem entender. Mas Jesus, o que eles querem? Eles querem te conhecer. Eu achei que o senhor tinha entendido. Aí Jesus fala assim: não é necessário que me vejam, que vejam a mim, mas que sintam a verdade que trago do nosso Pai. Aí Tomé, ainda contrariado, ele insistiu com Jesus: mas mestre, atendei-os, eles já estão aqui, o que custa? O senhor vai lá, mostra qualquer coisa, mostra esse milagre. E Jesus fala para Tomé assim: Deus não exige que os homens o conheçam senão no santuário do perfeito conhecimento a si mesmos. Eu venho de meu Pai e tenho de ensinar as suas verdades divinas. Nunca reclamei dos meus discípulos as suas homenagens pessoais. Apenas tenho recomendado a todos que se amem. Apenas isso. Eu trago as verdades do meu Pai. Estou aqui quietinho, no silêncio, humilde. Não preciso ficar fazendo nada, não há necessidade que eu faça ser grande, que eu me mostre o melhor, porque tudo que já nos foi dado, tudo que Deus já nos deu aqui para estarmos nessa terra, já é o suficiente para dizer que Deus está comigo. Aí Jesus continua: julgas então que o evangelho do reino seja uma coisa de homens perecíveis? Se assim fosse, as verdades seriam tão mesquinhas como as edificações precárias do mundo, destinadas à renovação pela morte, nos eternos caminhos do tempo. Então, Tomé, tudo se vai, tudo se acaba. Os patrícios, eles perecerão. Você não conhece a história? Tudo que já foi lá atrás, tudo que foi dito, tudo que foi feito por homens, já não existe mais. Mas Deus sim, Ele é o único, Ele é o eterno. Então quem é mais importante? Quem eu devo agradar? A Deus, aos homens ou aos homens? Todos aqui descerão, Jesus continua, ao pó no tenebroso da sepultura. Mas Deus continuará aqui, firme. Aí Tomé, ele ainda surpreso e um pouco cabisbaixo, fala para Jesus assim: mestre, compreendo as vossas observações divinas. No entanto, esses forasteiros desejavam apenas um sinal de Deus. Tomé ainda
não aceita, ele ainda insiste com Jesus, ele ainda acredita, assim como nós, que o externo, que algum sinal, com que algo que eu faça para mostrar que isso me aproxima de Deus. Ele ainda não entendeu que é o conheça a ti mesmo, que Jesus deixa aqui, que Deus, Ele participa do nosso íntimo, é o de dentro para fora. Aí Jesus fala para ele, quando ele pergunta, Tomé fala assim, mestre, compreendo as suas observações divinas. No entanto, esses forasteiros desejam apenas um sinal de Deus nos céus. Jesus responde, mas se são incapazes de perceber a presença de Deus, nosso Pai, como poderão reconhecer-lhe um simples sinal? Se nós viemos para cá, temos toda essa estrutura montada, se não reconhecemos a existência, que isso tudo foi dado, não foi nos emprestado por Deus, se isso não vem dele, então do que adianta? O que vai fazer com que eu me convença? Então, Jesus continuou, os pais humanos sabem que sem o seu esforço ou sem a generosa cooperação de alguém que o substitua, à frente da família não seria possível o desenvolvimento de seus filhos, no que se refere à assistência material. Contudo, os homens do mundo encontram a casa edificada da natureza, é o que eu acabei de dizer. Está tudo pronto, e mesmo assim não reconhece, e um simples ato vai fazê-lo mudar de ideia. Tomé, tentando entender essas palavras do mestre, ele então pergunta, fala, então mestre, mas eu não estou entendendo. O senhor é o mestre que faz os milagres, é o nosso governador, é o edificador da Boa Nova. O senhor não quer mostrar os seus milagres, o seu poder. Está dizendo que é para não se mostrar. Está dizendo que é para ficar em silêncio, para a gente ficar no nosso interior, fazer as nossas modificações no interior. Como então eu saberei? Porque lá no Antigo Testamento reconheceria os profetas pelos milagres que faziam. E aqui? E agora? O que eu faço? Como que eu reconheço então se eu estou com Deus? Tomé tinha essas indagações. Então Tomé perguntou, mestre, qual será então a nossa senha para provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? Aí Jesus respondeu, uma só lágrima que console, uma só lágrima, não é nem um choro, um pranto, nem nada. Uma só lágrima que consola e esclareça um coração atormentado, explicou Jesus. Vale muito mais do que um sinal imenso do céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. A nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostre que sabes alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherás o resultado. A redenção consiste em amar intensamente. Se te interessas por um amigo, suporta os seus infortúnios e imperfeições. Anda em sua companhia nos dias dos amargos e dolorosos.
Então, Tomé, a senha para saber se você está com Deus, é amar o próximo, é consolar aquele que sofre. Não se mostrar maior do que o outro, mas se fazer pequeno para poder amparar, cuidar dos que sofrem, cuidar das chagas daqueles que principalmente nos feriram. Esse é o sinal. Jesus continua aqui. O nosso sinal é a do amor que eleva e santifica, porque só Ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Vai e não descreias, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixarmos de fazer no âmbito das suas falsas grandezas. Porque quando eu me coloco a mostrar muito aquilo que eu sou, eu faço, eu cuido, eu tenho, quando isso acontece, eu estou querendo muito mais os olhos voltados para mim de uma falsa conduta, do que quando eu faço no silêncio, que eu não preciso mostrar nada, que eu faço com carinho, com atenção, no meu guardadinho aqui, que só interessa a mim e a Deus. Então, depois dessas explicações de Jesus, acontece então a prisão de Jesus. Os discípulos, quase todos, se esconderam, fugiram, ficaram com medo das perseguições. Somente João e Maria que não deixou Jesus. E Tomé também. Tomé se escondeu, mas tão breve seu coração sentiu uma grande tristeza. Ele sentiu triste e almejava ver o Mestre pelo menos pela última vez. Ele vestiu-se de uma túnica para se disfarçar, entrou no meio da multidão e ali ele viu o Cristo já carregando a cruz, as suas mãos sangravam, o seu rosto estava sofrido e ele sente na sua alma, no seu coração, um tremendo desespero, uma vontade imensa de ouvir o Mestre pela última vez. Ele sente que o fato dele ter escondido, dele não ter estado com Cristo, aquilo o deixava profundamente magoado e triste. Em dado momento, ele se aproxima mais do Mestre e observa que sua fisionomia estava serena, não obstante do martírio daquela hora. Não refletia senão o amor profundo que lhe conhecera nos dias mais lindos e tranquilos. Jesus, passando por toda aquela situação de dor, de desprezo, ele mantinha sua fisionomia serena, tranquila e amável, como sempre foi. Seus pés, que tanto havia caminhado para a semeadura do bem, estavam ensanguentados. Suas mãos generosas e acariciadoras eram duas rosas vermelhas. Tomé, olhando e observando tudo aquilo, olha para os olhos de Jesus e Jesus busca o olhar de Tomé e diz, em voz quase imperceptível: Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos. O maior sinal é o nosso sacrifício. Essa é a senha. Passado então
o tempo, Jesus, ele ressuscitou, esteve com os outros discípulos, como narra a história, Maria de Magdala, e esses discípulos contam para Tomé que Jesus estava vivo, que Jesus esteve com eles, que Maria de Magdala viu. Mas Tomé, dentro do seu íntimo, ele ainda desacreditava. No seu íntimo ele pensava: como pode estar vivo se eu o vi ensanguentado, as suas mãos, os seus pés, a sua fronte? Como? E dado o momento, Maria de Magdala, Pedro, João, bem como os outros companheiros, tinham visto o Senhor, tinham-lhe escutado a palavra consoladora e divina. E Tomé, incerto de si, ficou ali então desacreditando em tudo. O Senhor, percebendo-lhe os pensamentos mais ocultos, Jesus chega depois de uma breve prece que alguns discípulos e algumas pessoas conhecidas estavam ali naquele recinto, e Tomé também. Jesus adentra aquele recinto com um olhar sereno, com um olhar tranquilo, e os saúdam. E Jesus, percebendo os pensamentos de Tomé, já sabendo, pensamentos mais ocultos, aproximou-se do discípulo de fé vacilante e o convidou ali a tocar as chagas. E disse a Tomé: Tomé, põe a tua mão nas minhas chagas e não te esqueças que é o sinal. E nesse momento, Tomé se recorda do momento do suplício, da crucificação, quando Jesus fala para ele: o sinal, Tomé, é o nosso sacrifício, é o completo sacrifício de nós mesmos. E nesse momento ele compreende que as chagas naquele momento era o sacrifício que cada um teria que se dar. E nesse momento, então, uma razão fria do apóstolo notou que um clarão novo o irradiava e lhe penetrava a alma. Compreendeu, finalmente, que o martírio do coração que ama se reveste do poderoso poder. Tocado pela humildade do Mestre redivivo, prosternou-se e chorou. Suas lágrimas eram de ventura e lhe proporcionava ao seu espírito um júbilo, cujo preço torna-se todos os tronos da terra miseráveis e pequeninos. Sua alma acabava de vencer a grande batalha. O coração triunfara do cérebro, o sentimento lhe acrisolava a fé. E nesse momento Tomé, então, entende por definitivo que o que importa é o nosso sentimento. As honras que devemos dar a este mundo são as honras a Jesus. Que o grande trabalho que devemos é o nos conhecer. Nunca querer ser mais que os outros, nos mostrar mais que os outros, mas ser pequeno. E nunca esquecer a grande senha, que é o amor, para com todos, para conosco. E que quando bate as nossas dificuldades, as situações, não pensemos que estamos sozinhos, abandonados, que o Mestre caminha com a gente. Ele nos conduz e nos ajuda. Eu fico por aqui, lembrando que a leitura vale muito a pena, porque as minhas palavras não conseguem explicar a grandeza que existe nesse livro
nessa passagem que foi feita hoje. Boa noite a todos.